Existiu o Sínodo de Roma. Por quê? Existiu uma discussão em Roma, uma discussão local. Foi necessário um sínodo local e foi definido em Roma. Mas hereges lá em Hipona divergiram de Roma. Então foi necessário um sínodo em Hipona para acabar com uma discussão local. Mas depois teve hereges lá em Cartago que divergiram dos outros. Então foi necessário um sínodo em Cartago. O que isso prova? É que há alguém que coordena tudo. Há uma discussão, há divisões. Vamos reunir, vamos fazer um sínodo, vamos reunir. Não é concílio, são sínodos. Eu vou explicar, eu vou explicar para desfazer esse espantalho. Muitos católicos não devem saber disso, protestantes certamente não sabem disso, mas eu vou falar o seguinte. Na Igreja Católica existe uma coisa chamada concílio. O que é concílio? Um concílio é quando a Igreja se reúne, o máximo de bispos possíveis, no caso hoje são cardeais, na época era mais difícil, era o máximo possível. Hoje não, hoje nos tempos modernos tem condição de reunir todo mundo, né? Então, quando os cardeais do mundo inteiro se reúnem para discutir algo com relevância mundial para a Igreja universal, é chamado de concílio. Mas, às vezes, acontece de terem problemas locais. Aí, há a reunião dos bispos locais. Isso é chamado de sínodo. Sínodo. Isso é bem definido quando a Igreja definiu lá o que é a heresia do conciliarismo. Conciliarismo era exatamente isso. Conciliarismo era quando os reis quiseram deixar tudo no nível de concílio. Sínodo local, concílio ecumênico, tudo no mesmo nível. A Igreja falou, não, isso é heresia. Isso é heresia. Conciliarismo, o nome dessa heresia. Então, sínodos são para resolver problemas locais. Por exemplo, está tendo, acho que agora, o sínodo da Alemanha. Teve o sínodo da Amazônia, recentemente, acho que ano passado. Sínodo da Amazônia para resolver o quê? Problemas da Amazônia. Sínodo da Alemanha é para resolver o quê? Problemas da Alemanha. Entendeu? Isso é a diferença de sínodo para concílio. Só que o Iago, ele esquece ele não sabe que um dogma ou uma canonização não necessita de um concílio. Para definir, estipular um dogma ou uma canonização, a Igreja não precisa de fazer um concílio. Ela pode definir um dogma ou uma canonização num concílio. De repente acontece um sínodo local. E lá, no sínodo local, os bispos locais definem alguma coisa, a Igreja vê que aquilo lá é interessante, é bom que seja ampliada para o mundo inteiro, a Igreja pega e canoniza aquilo. Ela pode canonizar aquilo, definir aquilo como dogma. Ou não pode sequer, é necessário. De repente não tem concílio, não tem sínodo, mas o Papa decide definir algum dogma por conta própria. Ele escreve uma bula, uma encíclica e pronto, definiu um dogma, sem necessidade de sínodo. Mas só que o Iago, na cabeça dele, é necessário haver um concílio ecumênico para que a Igreja possa definir algum dogma ou alguma canonização. Isso é heresia. É heresia do conciliarismo. É heresia. Isso não procede, Iago, não procede. Entendeu? Então, é assim que funciona dentro da Igreja Católica. Funciona desse jeito.
É bom que você fique sabendo, né? Só que um concílio ele é convocado quando existe algo dentro da igreja que está causando divisões. Então, às vezes, prestem atenção nisso que eu vou falar. Às vezes, o mesmo tema necessita de mais de um concílio para ele ser definido. Vamos pegar um exemplo, aqui um exemplo clássico, o exemplo da Trindade. A Trindade foi definida num único concílio? Não. Quem é Deus? Primeiro, fizeram o primeiro concílio de Nicéia. Definimos, Deus é a mesma substância, só que em duas pessoas. Concílio de Nicéia. Aí teve o segundo concílio de Constantinopla, para definir o quê? Novamente, o que é a Trindade. Aí ficou definido, não, Deus é uma só substância em três pessoas. E posteriormente ainda teve um outro sínodo, por isso que os ortodoxos não aceitam, porque foi um sínodo, que definiu a procedência do Espírito Santo. Ficou definido que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então você veja, foram dois concílios e um sínodo para discutir um único tema que foi a Trindade. O mesmo aconteceu com o cânone bíblico. Então eu fiz aqui uma listinha. Aqui foi a ordem cronológica das coisas. Porque preciso desenhar para esse povo entender. A ordem cronológica. Antes de 382, não existia nenhuma lista de livros usada pela igreja. Em 382, o Papa Dámaso convocou um sínodo local em Roma e definiu quais os livros que os católicos usariam na missa, quais os livros que os católicos leriam em assembleia, quais os livros que os católicos usariam na liturgia da missa. E a esse conjunto de livros foi dado o nome de Bíblia. Roma. E o Papa Dámaso pegou esse conjunto de livros que recebeu o nome de Bíblia e entregou para São Jerônimo e pediu: São Jerônimo, por favor, traduza dos originais que nós temos acesso para o latim esse conjunto de livros aqui que nós definimos. E, na sequência, o que veio? Veio a Vulgata Latina, que foi a tradução de São Jerônimo dos escritos gregos, dos escritos em aramaico, dos escritos em hebraico, tudo para o latim. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que pela primeira vez na história da humanidade foi chamado de Bíblia, que foi um conjunto de livros usado pela Igreja Católica. E demorou desde 382 praticamente até o final do século IV, até mais ou menos os anos 400. E nesse ínterim, teve uma discussão em Hipona. Com o mesmo tema. E eles decidiram aquilo que Roma tinha decidido, ipsis literi. E depois teve a discussão em Cartago, 397. Ficou definido o quê? Aquilo que Roma tinha definido, ipsis literi. E depois aconteceu o quê? Outra discussão em Toulouse, em 405. E o Papa Inocêncio, da época, o Papa Inocêncio, responde ao bispo de Toulouse, passando para ele a mesma decisão que tinha sido aceita em Roma.
Depois, aí sim, aqui nós podemos dizer que aqui foi dogmatizado. Aqui sim. Não, antes teve também a discussão em Palência, que o Guilherme fala, interessante, que eu não sabia dessa, mas o Guilherme fala no vídeo dele. Então você vê, teve um sínodo em Roma, um sínodo em Hipona, sínodo em Cartago, sínodo em Toulouse, sínodo em Palência, tudo com o mesmo tema. E todos recorreram a Roma. E em 492, aí sim, o Papa Gelásio fez o chamado Decreto Gelasiano. Aqui nós podemos dizer que foi a canonização, dogmatização. Aqui canonizou com esse decreto do Papa Gelásio, 492. E ele, nesse decreto, ele cita o Concílio de Roma, ele cita o Papa Dámaso, ele cita Agostinho de Hipona, que defendeu Roma lá em Hipona, no Sínodo de Hipona, e ele cita o Sínodo de Cartago. E ele fala que tudo interagiu. Decreto Gelasiano. Então aqui no decreto Gelasiano, pronto, já está definido para a Igreja Católica. Ah, mas eu não sou católico. Aí o problema é seu, aqui é para a Igreja Católica. O que nós queremos dizer aqui, não existia nada antes. Foi aqui, pela primeira vez, que existiu algo na história da humanidade chamado de Bíblia. Né? Aí, depois, em Florença, novamente, uma discussão em torno disso, e o Papa, na época, estipula a bula Cantate Domino, falando, trazendo novamente o mesmo listagem do Sínodo de Roma. Pronto. Isso aqui pronto, já tinha definido o cânone aqui. Aí depois vem Trento. Trento não define cânone nenhum. Trento gira em torno do mesmo tema. O tema é o mesmo. Só que não define cânone nenhum. Usa a mesma lista lá do Sínodo de Roma. O que é, como bem disse o Guilherme no vídeo dele, o que é definido em Trento é o quê? Qual versão da Bíblia era a versão original, oficial da igreja. A versão oficial da igreja é a Vulgata Latina. Versão. E é até hoje. Diferente do protestantismo, que cada ano tem uma versão nova. Cada ano tem uma versão nova. Então essa é a ordem cronológica das coisas, entendeu? Explicado aqui? Então, são sínodos para discutir o mesmo tema, só que o primeiro foi em Roma e os outros que vieram posteriormente, a decisão de Roma prevaleceu. Agostinho, no Sínodo de Hipona, recorreu a Roma. Quem não conhece a famosa frase de Agostinho? Ego vero evangelio non credere nessume católica ecclesia converità. Traduzindo, Agostinho falando, eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. É o que Agostinho proferiu no Sínodo de Hipona. Ele recorreu à autoridade de Roma para defender o cânone em Hipona. Ou seja, Jerônimo falava, eu divirjo da posição de Roma. Só que Roma, o Papa falou, o sumo pontífice falou, está falado. Essa é a atitude do católico. Essa é a atitude do católico. É a mesma atitude de Agostinho e de Jerônimo. Então não adianta você querer jogar um contra o outro. Não adianta. Picuinha. Sabe? Dizer, eu estou de mal, vou fundar uma igreja. Não gostei do que meu pastor falou. Vou lá no cartório registrar um CNPJ, vou tirar meu carro da garagem,
pegar umas cadeiras de plástico, botar no lugar do carro e vou fundar minha igreja. Isso só existe aí, cara, não existe aqui. E para encerrar, eu queria dizer que na Igreja Católica é diferente. Na Igreja Católica nós temos sim essa fé que você falou, fé numa pessoa. Nós cremos que essa pessoa é inspirada pelo Espírito Santo. Nós cremos que essa pessoa é pecadora, que ela se confessa toda semana, ela peca, ela erra, ela tem opiniões erradas. Né? O Papa Francisco ele torce para um time lá da Argentina. Lá. Eu não vou deixar de torcer para o meu São Paulo, porque o Papa torce para o São Lourenço da Argentina. Mas nós cremos que quando ele toma uma decisão doutrinária referente à fé e moral, ele tem assistência do Espírito Santo. Nós cremos nisso, o católico se submete a isso. Vide o exemplo de Santo Agostinho que eu dei, vide o exemplo de São Jerônimo que eu dei. Católico é assim. E os primeiros cristãos eram assim, os apóstolos eram assim. Então eu encerro aqui mostrando 3 passagens. Primeiro eu vou ler essa passagem de 1 Timóteo 3,15. Vai dizer assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus. Se portar na casa de Deus, que é o quê? A igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, aqui já acaba com esse negócio de a igreja somos nós. Aqui fala que o cristão ele deve aprender a se comportar na igreja, dentro da igreja. Ou seja, a igreja é uma instituição. E, além de ser uma instituição, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Ela sustenta a verdade. E Mateus 18, 17. Jesus diz o seguinte: se recusa a ouvi-los, dize-o a quem? A igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão ou um publicano. Aqui Jesus não diz, vá ler o que a igreja escreveu. Jesus fala, vá ouvir o que a igreja diz. E se você pegar essa passagem de Jesus e comparar com Atos, capítulo 15, versículo 7, você vai ver uma coisa muito interessante. Lá em Atos diz o seguinte: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, enquanto que você tem lá em Mateus Jesus dizendo para ouvir a igreja, aí o que você imagina? Ouvir a igreja é uma coisa assim muito relativa. Porque como que nós vamos ouvir a igreja? A igreja não é uma pessoa, a igreja é uma instituição. Como ouvir uma instituição? Instituições não têm boca, instituições não falam. Só que se você for ver Atos 15, 7, você vê pela boca de quem que a igreja fala. Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca, da boca de Pedro, os pagãos ouvissem o evangelho e crescem. Então é Pedro que a igreja deve ouvir. É Pedro, São Pedro. E o Papa é sucessor de Pedro. Isso é fato. Isso é fato. Não adianta negar. Mas vocês não conseguem entender isso porque vocês são rebeldes. Vocês são liberais, vocês são rebeldes, vocês têm rebeldia, vocês não sabem se submeter a uma pessoa. Católico não. Católico tem humildade. Então o pecado protestante é o mesmo pecado, resumindo, o pecado protestante é o mesmo pecado que fez Lúcifer cair. Pecado do orgulho, da soberba. Não servirei. Não servirei a um homem como eu, um anjo de luz, uma criatura
praticamente perfeita, vou me joelhar, servir um homem que sente, que chora, um homem que sente dor, um homem que chora porque está triste, sente tristeza. Eu sou um anjo, eu não sinto. Eu só tenho inteligência e vontade, eu não tenho sentimento. Eu não morro. Eu vou servir alguém que vai morrer? Não servirei. É o mesmo pecado protestante. Não servirei.